Olá, amados. Estamos aqui para mais uma vez trazer uma palavra de sabedoria para você. Eu não estou trazendo a continuação do estudo da história do Bom Samaritano, mas isso é uma coisa que a gente quer fazer daqui para frente, né? Retomar esses estudos. Hoje eu vim trazer uma reflexão que eu ministrei aqui essa noite, aqui em casa, na casa da minha sogra, aqui no culto familiar, né? Aqui está o texto base da nossa reflexão foi o livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 9, que diz o seguinte: O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E aí a gente começou a trocar algumas ideias sobre esse versículo e sobre algumas coisas interessantes. Eu teria aqui 3 partes para a gente poder refletir, para a gente poder meditar na palavra de Deus, certo? A primeira coisa que eu retirei foi um objeto, a lei. Interessante porque a lei, ela tem a ver com norma, com regras, né? E a gente vive numa sociedade que tem dificuldades com regras, com normas, princípios, mandamentos. Quando alguém manda fazer qualquer pessoa não gosta. Mas necessariamente, até para com a palavra de Deus, as pessoas também têm dificuldade. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos ao ouvir a sã doutrina, ao ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos vivido tempos em que as pessoas sim têm dificuldade com a lei, com a palavra de Deus, com os princípios e os mandamentos, aquilo que Deus ordena para que nós vivamos tal qual Ele fala, né? E muitos, então, em detrimento disso, têm colocado suas próprias leis, tornando-se assim um Deus para si mesmo. São pessoas que a Bíblia diz cujo Deus é o próprio ventre, né? Então tem muitas pessoas que infelizmente têm tentado estabelecer o seu próprio padrão de verdade, desprezando assim o que a palavra de Deus diz, né? O que a lei fala. A lei, ela pressupõe um legislador, uma autoridade, alguém que tem toda a autoridade de estabelecer regras, de estabelecer padrões absolutos. E esse ser que a gente entende como legislador é o próprio Deus. E esse Deus então estabeleceu a Bíblia, a palavra, e até por toda a natureza e toda a criação revela um mundo ordeiro por causa das leis que Deus estabeleceu. A natureza tem suas leis. E quem colocou as leis da natureza? O próprio Deus. Quem estabeleceu as leis, então, morais? O próprio Deus. Nós não criamos nada, nós apenas nos apropriamos daquilo para fazer ou para rejeitar, né? E aí que no versículo continua dizendo, né? Sobre uma atitude. A primeira coisa a gente analisou o objeto, a lei. Agora a gente vai falar sobre a atitude. Aqui a Bíblia diz o que desvia os ouvidos de ouvir a lei. Então nós temos uma atitude de desviar os ouvidos. É uma atitude de rebeldia para com quem fala. Imagine que você está conversando com seu filho. E aí ao falar, seu filho vira a cara, não quer saber, não quer lhe dar ouvidos. Se você fala, parece que entra no ouvido e sai no outro. E assim nós temos vivido, né? Muitos pais passam por essa situação em que o filho é rebelde, o filho não quer saber do que ele tem para falar, não gosta de lição de moral. E o que é lição de moral? É justamente uma lição que vem para trazer moralidade, normas morais para a vida. E muita gente diz assim, lá vem você com sermões, lá vem você com suas moralidades, com lição de moral. Eu não quero saber de lição de moral. O que a pessoa está querendo dizer? Que ela não quer saber de regras impostas de fora. Ela quer o que ela quer viver. Ela não quer simplesmente aquilo que é estabelecido por uma autoridade externa a si mesmo, que não seja a si mesmo, né? E até tem pessoas que ouvem a palavra, né? E quando estão sendo confrontadas com a palavra, quando a palavra toca, mas ela não concorda com aquilo, ela simplesmente diz, não, mas eu não entendo dessa forma. Aí
tenta achar na Bíblia um outro versículo, às vezes isolado, isola tudo do contexto, para tentar dizer que não é bem daquela forma. Tudo isso para quê? Para não dar ouvidos à lei, para não dar ouvidos à palavra de Deus. Então, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei. E hoje a gente tem visto muitas pessoas que têm desviado os seus ouvidos. Não apenas pessoas de fora da igreja, não apenas pessoas que não são crentes, mas mesmo crentes têm muita dificuldade de dar ouvido à lei de Deus, à palavra de Deus, que são normas para que a gente viva bem conosco, com o próximo e com o próprio Deus, né? Então são princípios bons para a nossa vida quando a gente começa a colocar em prática, mas nem todo mundo vê dessa forma, né? E por último, nessa análise, a gente vê aqui uma consequência. Nós vimos o objetivo, o objeto, que é a lei. Nós vimos a atitude de desvio, que representa uma rebeldia, né? A minha mãe falava muito quando se alguém não ouvia, era chamado de maluvido. Fulano é maluvido, né? O que é maluvido? A pessoa que, né, não quer saber, não quer ouvir, né? Você ouve, mas parece que não ouviu nada. Parece que entrou aqui e saiu ali, né? Não atende. Então tem muita gente que ouve, mas não atende, que ouve e se desvia e não quer saber, né? E por último a gente vê a consequência. Qual é a consequência na vida de uma pessoa que despreza a lei do Senhor, que despreza a palavra de Deus? Até a sua oração será abominável. Veja, ele não está simplesmente falando que até a sua oração não será atendida. Não é simplesmente isso. Ele está falando muito mais profundamente. Ele está dizendo, até a sua oração será abominável, odiosa. Isso me faz lembrar de Isaías, no capítulo 1, onde Deus está repudiando Israel, que estava ali oferecendo sacrifícios a Deus e tudo, e louvando lá no templo, mas a vida era uma vida contaminada de pecado, e Deus então estava abominando aquilo, odiando aquilo, com raiva daquilo. Se você for ler Isaías capítulo 1, você vai ver que as expressões denotam que de fato Deus abominava o que estava sendo realizado, porque faltava santidade na vida do povo. O povo de Israel não estava dando ouvidos a Deus enquanto estava prestando sacrifícios, né? Fazendo rituais que de fato não agradavam a Deus, nem as próprias orações. Então aqui está dizendo, a própria oração é abominável diante do Senhor, certo? E quando a gente para pensar um pouquinho, né, na nossa vida, como é que a gente vai? Como é que a gente está vivendo em relação a isso? Será que as nossas orações têm sido abomináveis diante do Senhor? Será que Deus não tem ouvido nossas orações justamente por causa das nossas atitudes para com a palavra dele? Quantas vezes a gente passa tempos e tempos, né? Não sei, eu particularmente gosto muito de ler a Bíblia, mas confesso que às vezes a leitura é superficial demais. Eu poderia e posso, estou lutando para cada vez mais ler a Bíblia de forma mais profunda, mais meditativa, refletindo cada vez mais e mais na palavra. Mas tem muita gente que não está nem aí para a Bíblia, que passa 2, 3 dias sem ler a palavra de Deus, né, sem querer saber. Sendo que a própria Bíblia diz, o próprio Jesus, ele afirma como se a palavra ela fosse alimento. E a palavra é alimento para a sua alma. E você não pode viver um dia sem se alimentar. Quer dizer, até pode, né? Faz o jejum. Mas passar muitos dias sem se alimentar, seu corpo fica fraco. Da mesma forma, quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nosso corpo, nosso espírito, nossa alma fica fraca, sujeita a pecados e a muito mais. Então nós não podemos nos dar a esse desluxo, né, de simplesmente desprezar a palavra de Deus, porque estraga toda uma relação. Veja, imagine um filho que é rebelde para com o pai, para com uma mãe, né? E a mãe e o pai falam, exortam, mostram o caminho certo, tenta corrigir o filho não quer saber, né? Não dá ouvidos aos seus pais. Mas de repente ele chega, quer sair para algum canto, vai pedir dinheiro aos pais. Você acha que os pais ficam felizes em dar dinheiro para esse filho, né? Você se sentiria feliz em dar dinheiro
para um filho desse, que não quer saber de você, só quer saber do que você tem para dar? Então, nesse sentido, a gente entende um pouco desse contexto, né? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Espero que a sua oração não esteja sendo abominável perante o Senhor, mas veja só que ele não diz apenas a oração, mas ele diz até a sua oração. Isso significa que muitas outras coisas na vida dessa pessoa estavam sendo abominável. Talvez a vida dessa pessoa estivesse sendo vivida de forma abominável diante do Senhor. E o que fazia da vida dessa pessoa uma vida abominável, uma oração abominável? Simplesmente a atitude de desprezar, de desviar os ouvidos de ouvir aquilo que Deus fala, de que o nosso legislador, que a nossa autoridade maior nos fala. Então, que a gente possa aprender, né, com essa palavra e realmente mudar de postura. Eu quero concluir aqui lendo o capítulo 1 de Provérbios, a partir do versículo 20 até o final do capítulo, verso 33, né, que diz algo que vem a corroborar, que vem a se harmonizar com o que a lição desse versículo da nossa meditação dessa noite. Diz o seguinte a palavra: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror, aquilo que você teme, aquilo que te deixa aterrorizado, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Olha a oração abominável. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. E aos loucos a sua impressão de bem-estar, né? E muita gente pergunta a pessoas que estão afastadas de Deus, afastada do convívio com os irmãos na igreja, que é propósito de Deus, e ela simplesmente diz, a gente diz, como é que está? E a pessoa diz, eu estou bem. A Bíblia está dizendo aqui, então, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Veja que esses versículos aqui têm tudo a ver com o que a gente leu lá em Provérbios 28, no versículo 9. Eu espero que essa lição fique no seu coração e que você possa olhar para a tua vida e examinar em que ponto da palavra você tem desviado os seus ouvidos daquilo que Deus tem dito. E de fato possa se arrepender e buscar voltar-se para Deus, dar atenção ao que Ele diz, ouvir, para que as suas orações também sejam ouvidas por Ele. Que Deus te abençoe e até a próxima.